Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna e esse é o canal Bru Crime. No vídeo de hoje eu vou contar o caso da Grace Milani, uma menina de 21 anos que viajou sozinha pela Nova Zelândia. E lá ela conheceu um homem através do Tinder, mas o que ela não sabia é que esse seria seu último encontro. Eu vou contar tudo aqui como aconteceu desde o início e como terminou isso. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal e de curtir, porque isso ajuda muito a gente. Quero agradecer a todo mundo que está deixando os comentários, dando as suas opiniões, eu gosto muito de ler. No final desse caso, comenta o que você achou, que eu vou gostar muito de ler e vou responder todo mundo. Então vamos ao caso? Grace Milani nasceu no dia 2 de novembro de 1996 na Inglaterra. Era a caçula da família, ela era adorada por todos e seu pai era super protetor. Ela era descrita como uma adolescente muito sociável, muito extrovertida e doce. Ela gostava muito de postar nas redes sociais dela, ela estava sempre animada, postando foto com os amigos. Ela também gostava de praticar esportes e desenhar. E ela tinha um Instagram dedicado só às artes dela. Ela estudava publicidade e propaganda e quando ela se formou, ela decidiu que ia viajar durante 1 ano pelo mundo, que era o sonho dela, conhecer vários países diferentes. E em 2018, ela começa essa viagem sozinha. Ela começou a viajar pela América do Sul, conheceu vários lugares, fez várias amizades e ela estava sempre postando todos os lugares novos que ela conhecia e todos os novos amigos que ela fazia, ela postava nas redes sociais. Ela mantinha contato com a família diariamente, contando todas as experiências que ela estava tendo durante a viagem. No dia 20 de novembro, ela chegou na Nova Zelândia, um lugar que ela ficaria durante 2 semanas. Ela fez check-in no hostel e lá nesse hostel ela já fez vários amigos, incluindo as pessoas que trabalhavam lá nesse local. Ela ficou amiga de todo mundo e ficou amiga dos funcionários. Todo mundo gostava muito dela porque ela era muito simpática e muito extrovertida e isso chamava muita atenção nela. A Grace também estava usando o Tinder para conhecer novas pessoas. E no dia 1º de dezembro, ela começou a conversar com um homem através do Tinder. E esse homem perguntou para ela se ela tinha planos para o final de semana. Ela falou para esse homem que no dia 2, no dia seguinte, seria o aniversário dela, mas que ela não tinha nenhum plano. Ele perguntou para ela se eles podiam se encontrar naquele dia mesmo, no dia 1º, e passar a noite juntos da virada de aniversário dela. Ela aceitou e os dois marcaram de se encontrar no Sky City. É um lugar lá que os turistas gostam muito de ir, porque é um lugar que tem várias lojas, vários restaurantes, é um ponto turístico ali da Nova Zelândia. A partir desse encontro, a polícia traçou toda a linha do tempo através das câmeras de segurança que filmaram todo o passo a passo da Grace. Ela sai do hotel em direção ao Sky City. Em alguns minutos, ela chega numa praça ali em frente e fica sentada sozinha mexendo no celular. Depois ela tira umas fotos, tinha umas árvores de Natal atrás, ela tira uma foto ali e manda para os familiares dela. E esse foi o último contato que ela fez com a família. Logo depois, o cara do Tinder chega e eles se cumprimentam se abraçando e entram no complexo Sky City. As câmeras filmam eles no bar que ficava no 1º andar. Eles ficam lá, bebem um pouco e saem de lá por volta das 7 da noite. Depois disso, eles saem, vão para um outro restaurante. Eles conversam e começam a beber mais um pouco. Eles pedem jarras de sangria e margarita. Pelas câmeras dá para ver que ela estava bem tranquila e parecia estar gostando muito do encontro. Durante o encontro, ela chega a mandar uma mensagem para uma amiga dela lá na Inglaterra, contando que ela estava conhecendo um homem que ela tinha feito contato pelo Tinder, estava gostando muito da companhia dele, que ele estava sendo um cara bem legal e que eles tinham se dado bem de cara. Mas que no dia seguinte ela ia contar para a amiga todos os detalhes como tinha acontecido esse encontro. Eles ficam nesse restaurante por volta até das 8h30 da noite e depois eles saem e vão para um outro bar. Eles ficam numa mesa e pedem mais bebidas. Nas câmeras dá para ver que eles estão sorrindo e curtindo bastante o encontro e eles chegam até se beijar. Em uma das imagens mostra que ela sai da mesa por um tempo e ele mexe na bolsa dela e depois coloca a bolsa no lugar. Depois ela volta para a mesa, eles ficam mais um pouco ali bebendo e conversando
e depois eles saem do bar abraçados. Esse homem morava num hotel bem próximo ali desse bar que eles estavam, e as câmeras de segurança mostram eles chegando juntos, abraçados, nesse hotel que esse homem morava. Também tem a gravação deles entrando no elevador e apertando o 3º andar. E mais uma vez, tem imagens da Grace bem feliz e confortável junto dele. Chegando no 3º andar, os dois saem do elevador e essa é a última imagem que se tem da Grace. Isso foi por volta de 9h41 da noite do dia 1º de dezembro. No dia seguinte, dia 2 de dezembro, era o aniversário da Grace, e os familiares e amigos começaram a mandar várias mensagens de feliz aniversário para ela, mas ela não chegou a ler e nem responder nenhuma das mensagens. A família começou a achar isso muito estranho porque ela nunca deixou de ter contato com eles, e ela estava há muito tempo já sem mandar notícias, e eles logo perceberam que poderia ter alguma coisa errada ali acontecendo. Mas eles resolveram esperar até o dia seguinte, até o dia 3, para ver se ela entrava em contato e mandava alguma notícia. Mas chegou no dia 3 e nada dela aparecer, ela não entrou em contato, não mandou nenhuma notícia para eles. No dia 5 de dezembro, a família dela entra em contato com a polícia da Nova Zelândia para reportar o desaparecimento da Grace. A Nova Zelândia é um país conhecido por ser muito seguro, principalmente para os turistas. Já chegou a ficar até em 2º lugar nos países mais seguros do mundo. A polícia não achava que tivesse acontecido nada de ruim com ela, mas eles começaram as investigações imediatamente. Foram até o hostel que ela estava hospedada, entrevistaram os funcionários e as pessoas que dormiam no mesmo quarto que ela, e eles falaram que a Grace não voltava para o hostel desde o dia 1º de dezembro, e que os pertences dela ainda estavam lá, e que esse dia ela saiu falando que ia para o Sky City. A polícia então encontrou imagens da Grace no Sky City e viram que ela estava junto com um homem, mas até então eles não sabiam quem era esse homem, não tinham a identidade dele. A polícia resolveu então investigar as redes sociais da Grace, já que ela era muito ativa nas redes, e viram um comentário de um homem no dia 1º de dezembro. A polícia entrou em contato com esse homem pelo Facebook mesmo, e ele realmente confessou, que tinha encontrado a Grace nesse dia, mas só que eles tinham ficado juntos só até as 8h30 da noite. A polícia falou para ele que ele não era um suspeito, que eles só queriam informações, já que ele era a última pessoa que tinha encontrado com ela. A polícia continuou acompanhando pelas câmeras de segurança e viu que o Jesse, o nome desse homem era Jesse, a polícia descobriu, e descobriu também que ele estava mentindo sobre o horário que ele tinha ficado com ela. Ele falou que tinha ficado com ela até as 8h30 da noite, mas nas câmeras de segurança os policiais viram que eles ficaram juntos até mais tarde e foram em vários bares juntos. Os policiais vão até o hotel em que Jesse estava e eles ficam conversando com alguns funcionários e eles descobrem que o Jesse mora nesse hotel. Enquanto os policiais estavam ali no hall do hotel, o Jesse estava chegando, mas quando ele viu que os policiais estavam ali, ele não entra no hotel. Ele desce a rua tranquilamente, mas os policiais conseguem ver ele e correm atrás dele. O Jesse é levado para interrogatório e enquanto ele está ali na sala sendo interrogado, em uma outra sala os policiais estão revendo outras câmeras de segurança para ver se acham mais imagens. No interrogatório, o detetive pressiona o Jesse e fala para ele que se ele fez alguma coisa com ela, que era para ele confessar. I don't know if she's been murdered or not yet. She may be alive and well. Okay. But she might also be dead. Okay? And it could be that you've done it. Ele nega e continua com a mesma versão de que eles tinham ficado juntos só até 8h30 da noite daquele dia. O detetive sai um pouco da sala e nessa hora o Jesse fica um pouco nervoso e levanta e pergunta pros policiais se ele estava sendo preso. Am I being arrested for something I didn't do? You haven't been arrested. Oh. Oh. Oh, sorry. Mas os policiais dizem que não, que ele está só sendo interrogado pelo caso de uma pessoa desaparecida. O detetive volta para a sala e ele volta com imagens do Jesse chegando no hotel às 8h14 da manhã, mais ou menos. Mas só que o Jesse tinha falado para os policiais que naquele dia ele tinha acordado por volta das 10 horas da manhã. E com essas imagens, os policiais viram que ele estava mentindo sobre os horários dele. O Jesse fala para os policiais que ele pode ter se confundido com o horário e nas imagens também aparece ele chegando com uma mala. E ele fala que essa mala ainda está dentro do quarto dele, que se os policiais quiserem ir até lá para ver ou pegar a mala para investigação, que não tinha problema nenhum. Difference between waking up at 9 o'clock, which is a pretty positive statement, Yep. and walking in. With a suitcase that I still Clearly. have in my room. This is quite important, Jesse. And I'm being truthfully honest with you. I've still got that bag in my...
Nessa altura, o detetive já sabia que o Jesse estava mentindo, mas ele não podia fazer nada porque ele não tinha nenhuma prova, nenhuma evidência que o Jesse estava mentindo ou que ele tinha alguma coisa a ver com o caso do desaparecimento da Grace. Então, o Jesse foi liberado. Depois dos interrogatórios, ele pôde ir embora. Os policiais foram até o quarto de hotel do Jesse para poder olhar se eles achavam alguma coisa da Grace lá, mas eles não encontraram nada. No dia 7 de dezembro, o pai da Grace chega na Nova Zelândia para poder acompanhar as investigações de perto. E ele dá uma entrevista muito abalado, chorando muito e pedindo para que quem tivesse qualquer informação sobre a filha dele para poder falar para a polícia, quem pudesse ajudar, porque ele queria muito encontrar a filha dele. Nesse mesmo dia 7, a polícia confirma pelas câmeras de segurança que o último local que a Grace foi vista foi no hotel que o Jesse morava. Ela foi vista chegando com ele nesse hotel. A perícia foi até o quarto de hotel do Jesse e fez um exame com aquele luminol e encontraram manchas de sangue no carpete do quarto dele. O Jesse foi chamado para ser interrogado mais uma vez e dessa vez ele resolveu contar o que tinha acontecido de verdade. Ele falou que depois de beberem bastante, os dois foram para o quarto dele no hotel. Chegando lá, eles conversaram um pouco, tiveram relações sexuais normais, nada demais, mas que depois a Grace falou para ele que gostava muito daquele filme 50 Tons de Cinza e que ela tinha um fetiche de ser esganada durante as relações sexuais e pediu para que ele fizesse isso com ela. Ele falou que a segunda vez que os dois foram ter relações, o negócio ficou mais violento e que ele só se lembra dos dois terem caído no chão. Ele disse que depois disso ele foi tomar banho e acabou adormecendo no banho. Que quando ele acordou, ele foi pro quarto, o quarto estava muito escuro e ele não viu mais a Grace e ele deitou na cama para dormir. Ele disse que acordou no dia seguinte e notou que a Grace estava caída no chão do lado da cama e com sangue no nariz. Ele falou que quando ele olhou, ele gritou assustado, que foi tentar mexer nela, mas percebeu que ela já estava morta. Ele disse que chegou a discar para a emergência, mas ele não completou a ligação porque ele ficou com medo de que ninguém acreditasse na versão dele de que tinha sido uma morte acidental. Ele falou que nesse momento ele ficou tão nervoso que ele pensou em tirar a própria vida. Ele falou para os policiais que tudo que ele fez depois de encontrar a Grace morta foi feito por desespero. Ele estava muito desesperado. Ele disse que ele saiu, foi até uma loja e comprou uma mala. Também foi em uma outra loja, comprou material de limpeza para poder limpar o sangue que estava ali no carpete. Ele disse também que alugou um carro para levar o corpo da Grace até um local de mata. Mas o tempo todo ele falava que tinha sido uma morte acidental. Mas nesse momento o Jesse foi preso e acusado por assassinato. No dia 9 de dezembro, a polícia encontrou o corpo da Grace enterrado numa cova rasa. Ela estava dentro da mala, no local de mata, e quem mostrou o local que ela estava foi o Jesse. No dia 10 de dezembro, o Jesse pede para a justiça não revelar o nome dele e nem mostrar o rosto dele enquanto estivesse acontecendo o julgamento, e isso foi concedido. Nenhum jornal, nenhuma televisão podia revelar o nome ou mostrar a foto dele. Então, sempre que aparecia as imagens da câmera de segurança, o rosto dele estava borrado. O julgamento começou no dia 4 de novembro de 2019 e o Jesse sempre alegando sua inocência. O julgamento durou cerca de 3 semanas. A defesa do Jesse disse que a morte foi acidental devido à asfixia consensual durante o sexo. Eles fizeram questão de deixar claro que foi a Grace que pediu o estrangulamento. Uma amiga e o ex-namorado da Grace também foram lá depor e eles falaram que realmente a Grace tinha esse tipo de fantasia sexual, que ela falava muito sobre isso. Inclusive, o namorado dela falou que eles chegaram a praticar sexo assim algumas vezes e que realmente ela gostava. Eles encontraram registros da Grace em sites de sadomasoquismo e dominação, e a defesa usou tudo isso em favor do Jesse para poder confirmar a versão dele. O promotor do caso chamou o detetive que estava investigando o Jesse para poder mostrar todas as pesquisas que o Jesse tinha feito no celular durante a noite do crime. O Jesse tinha dito que ele tinha pego no sono, mas não foi isso que as pesquisas do celular dele mostraram. No celular dele estava que, às 1h30 da manhã, ele entrou no Google e foi pesquisar um local. E esse local era o local que a Grace foi encontrada enterrada. E depois disso, ele entrou em sites pornográficos e assistiu vários vídeos. Também foi encontrado no celular dele
fotos da Grace, íntimas, que ele tirou depois que ela já estava morta. Às 7 da manhã, tinha também no celular dele o registro dele conversando com uma outra mulher no Tinder e marcando o encontro com ela para a parte da tarde. E os policiais também encontraram na câmera de segurança ele encontrando essa mulher no restaurante. A promotoria mostrou o vídeo dele do dia 2 de dezembro, às 9h30 da noite, no elevador com as malas no carrinho e colocando as malas no carro alugado. No dia 3 de dezembro, bem cedo, ele sai com o carro e vai em uma loja e compra uma pá. E depois disso, ele vai até o local que enterra o corpo da Grace. Depois, ele vai até uma lixeira de um parque e joga os pertences da Grace fora. O promotor disse que essas ações dele após o crime não mostravam ações de uma pessoa que estava em pânico, e sim de uma pessoa fria e calculista, que fez tudo pensado. No dia 22 de novembro de 2019, o júri chegou a um veredito. Jesse foi considerado culpado pelo assassinato de Grace Milani e ele foi sentenciado à prisão perpétua. Esse foi o caso de hoje, esse caso triste da Grace, uma menina tão nova, que tinha tantos sonhos, que estava começando a viagem dela pelo mundo, que conheceu um homem desconhecido e acabou acontecendo isso. Interrompeu a vida dela, os sonhos dela. Me diz o que vocês acharam desse caso. Fica até como um alerta para nós mulheres termos muito cuidado quando a gente conhecer uma pessoa estranha. Ela, no caso, fez tudo certo, encontrou com ele em locais públicos, mas acabou indo para o apartamento dele e essa tragédia aconteceu. Me conta aí se já aconteceu alguma coisa parecida com vocês ou com alguém que vocês conheçam. Deixe seu comentário, eu vou gostar muito de ler e responder. Eu gosto de conhecer vocês e ver a opinião de vocês. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Dê like para ajudar a gente. E obrigada por assistir o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo.